Olá, sou o professor Clóvis Jair Prunzel, do curso Teologia da UBRA. Bem-vindo a mais um vídeo sobre a vida cristã segundo Martinho Lutero. Nós estamos tentando traduzir o pensamento de Lutero, através dessa série, para os dias de hoje, né? Especialmente a partir dos seus escritos, para que então ele possa ser de fato a testemunha da sua produção teológica. Nós queremos falar nesse vídeo sobre a educação em Lutero. E para tratarmos o assunto, nós colocamos em evidência uma pergunta, deixamos ela no ar no início, queremos responder então ao longo da conversa. A pergunta é se existe uma pedagogia em Lutero, se Lutero usou uma proposta pedagógica, ou se nós temos então a partir desta proposta de Lutero uma pedagogia de Lutero. Então essas duas questões vão ser tratadas ao longo do curso. Nós começamos com essa imagem, né, retirada de um jornal da Alemanha, que mostra dois amigos conversando livremente, né, Lutero e Melanchthon. E a primeira observação que precisamos fazer para responder então a nossa pergunta é: Lutero e Melanchthon formam um pensamento luterano? Com certeza não. Tá? Só olhando a imagem você já se percebe de que as ferramentas que os dois têm nas mãos são completamente diferentes. Isso não quer dizer que eles não possam estar no mesmo pacote. Então, em vez de nós falarmos de uma pedagogia em ou de Lutero, precisaríamos falar inicialmente de uma pedagogia praticada na Universidade de Wittenberg ou nas propostas que surgem na Universidade de Wittenberg. Então, não existe um pensamento próprio de Lutero sobre educação. Lutero está, juntamente com os seus colegas, e aqui eu destaco o Melanchthon, né? Basta vermos, né, a ferramenta de Lutero, né? Ele é um doutor em Bíblia, certo? Onde ele tem o texto bíblico na mão, né? Essa é a ferramenta de trabalho de Lutero. Lutero só entra na universidade para lecionar Bíblia. Ele não entra para propor uma reforma pedagógica ou acadêmica, né? Por mais que ele vai fazer parte de algo proposto por Melanchthon, né? Melanchthon, então, é muito mais um orador, um retórico, um construtor de pensamento pedagógico, tá? Então, nós deveríamos estudar muito mais Melanchthon para buscar elementos em Wittenberg de uma proposta pedagógica do que Lutero. Mas como o assunto é Lutero, vamos nos concentrar nele. Então a primeira pergunta é: existe então algo em Lutero? Existe, mas ancorado em outras pessoas, no caso aqui, Melanchthon. Tá? Então essa é uma primeira informação fundamental, né? Se nós não lermos Melanchthon, nós não vamos conseguir então a proposta inteira que surge na Universidade de Wittenberg, fundada em 1502, e que Lutero se torna professor a partir de 1511, 1512, tá? Como professor de Bíblia, certo? Bom, Lutero então começa a produzir, tá, escritos, né? Claro que Lutero, juntamente com sua caminhada humanista, né? Lembrando que Lutero está no menos de 1% da população da Alemanha da época com condições de ler um texto. A maioria eram pessoas analfabetas e que dependiam muito mais do ouvido do que dos olhos para produzir conhecimento. Então Lutero, na sua caminhada, desde a sua infância, ele teve o melhor. Inclusive, depois pôde entrar na universidade. Tá? Seu pai tinha condições financeiras de propor o ingresso na Universidade de Direito, né, que Lutero posteriormente troca pelo monastério, em 1505. Mas Lutero se preocupa, né, e aqui nós temos a descrição de um primeiro documento, que é importante a gente olhar, para entender então se existe algo próprio em Lutero. Em 1520, Lutero escreve A Nação Cristã da Nação Alemã acerca da melhoria do Estado, que propõe reformas das universidades como parte de um programa da reforma geral da sociedade política. Lutero dá pitaco sobre isso, sem dúvida, né? Não há dúvida que Lutero quer que haja, digamos, uma maneira de pensar. Mas observem, Lutero não está preocupado numa filosofia de educação. Lutero não está preocupado numa paideia grega ou numa paideia luterana. Não, isso não existe, né? Para Lutero, as escrituras sagradas devem constituir o principal objeto de estudo, tanto nas escolas superiores como nas inferiores, né? Sempre lembrando que
o tratamento teológico não era o uso das escrituras, eram as sentenças de Pedro Lombardo, e Lutero, como bom humanista, né, tinha aprendido isso com uma instrução na infância clássica, né, o classicismo tinha retornado, né, a educação clássica era composta pelas chamadas estudo das línguas e para as artes liberais, então Lutero não traz uma novidade em si nesse melhoramento, então a própria experiência, né? Lutero tinha sido um bom aluno no ensino fundamental e depois tinha sido um excelente aluno na universidade, tá? Tanto em direito como posteriormente nós vamos ver isso no programa de doutoramento dele. As obras dos pais da igreja, diz Lutero, devem ser estudadas somente na medida em que conduzem ao estudo das escrituras. Aqui Lutero nos dá então dica, né? A educação grega, que Lutero, de certa forma, herdou e viveu um pouco nela, e ela está na gênese do pensamento humanista renascentista, era formar o indivíduo como um ser com capacidade própria, né? E isso a gente não vê em Lutero, né? Então, Lutero diz, olha, ok, vamos estudar, vamos, podemos aprender tudo, podemos, mas temos um critério. Convém estudar a natureza da observação direta e não tanto pela leitura de Aristóteles e dos comentaristas, né? Aqui nós percebemos, né, e Lutero já tinha dito isso em 1518, que Aristóteles deveria ser colocado de lado, né, em algumas artes propostas por Aristóteles não deveriam fazer parte, então, dos currículos, se você quiser. Se é que é possível falar em currículo, tá? Lutero estava muito preocupado com a obra de Cristo se tornar um sentido de novo na vida diária das pessoas. Por isso, Aristóteles e as pessoas que comentaram Aristóteles tinham que ficar em segundo plano, tá? Diferente com Melanchthon. Melanchthon, por exemplo, quando ele apresenta a sua aula inaugural em 1518 na Universidade de Wittenberg, ele junta-se ao grupo, né? Ele propõe então uma mudança social bem impactante, né? Ele inclusive domina muito mais Aristóteles do que o próprio Lutero, né? Por mais que Lutero já em 1508, 7, 8, tinha ensinado Aristóteles dentro do mosteiro onde ele tinha sido um monge agostiniano, né, na sua fase inicial antes de se tornar um doutor em Bíblia, né? Em 1529, tem um texto que é escrito por Melanchthon, chamado Instrução aos Visitadores, que Lutero subscreve, né? Onde há então uma proposta de um currículo onde Lutero, não, Melanchthon principalmente, diz, olha, vamos fazer algumas coisas, vamos recuperar e vamos criar no indivíduo não uma autonomia, mas um conhecimento para que ele possa viver em comunidade. Diferente, por exemplo, da educação grega, que valorizava o indivíduo sozinho, né, e pouca gente estudava na Grécia Antiga, tá? Mulheres, por exemplo, não estudavam, trabalhadores não estudavam, né? Sempre lembrando que o próprio Aristóteles tem como aluno principal o Alexandre o Grande, tá? Então, a ideia da instrução aos visitadores escrito por Melanchthon, que Lutero subscreve, forma o indivíduo para a vida em sociedade, não isoladamente. E nesse escrito, né, o currículo, digamos assim, ou as ênfases teológicas, né, voltavam novamente o indivíduo a ler as escrituras juntamente com a gramática, a dialética e a retórica. E aqui uma coisa importante, né, a gramática, o que significa e qual o proveito, né? Nos anos 1990 surgiu numa pesquisa em Lutero a ideia de desenvolver esses elementos, né? Inclusive eu fui meio que influenciado por isso, tá? Quando eu escrevi minha dissertação de mestrado em 1997, eu fui buscar esses elementos na estrutura de Lutero. Então Lutero está muito preocupado em dizer as coisas propriamente, objetivamente, e como aquelas coisas ditas dessa forma objetiva fazem sentido para a vida das pessoas, né? O próprio Catecismo de Lutero, de 1529, ecoa isso. Sempre lembrando que quem dá suporte para Lutero é o próprio Melanchthon, né? Lutero tinha sido treinado na gramática, na dialética ou na lógica, né? A dialética aqui não é a dialética do século XVIII e XIX, é a dialética do século XVI, que é poder dizer as coisas como são, né? Isso está muito presente no catecismo, então, de Lutero. O que é o batismo? Tá? O batismo não é a água, mas é a água compreendida no mandamento divino e assim por diante. Qual é o proveito do batismo, né?
Então, proveito é o que eu ganho dele, né? Essa é a parte impactante no ser humano, que é a parte da retórica, né? Isso é muito bonito em Lutero. Então, Lutero não está propondo nada de novo, tá? É, eles herdaram isso, o conhecimento aristotélico da retórica e de Quintiliano, Aristóteles é grego e Quintiliano é latino, ajudaram eles muito a recuperar o conteúdo das escrituras para uma vida em comunidade. Não era formar o indivíduo para si, como nós muitas vezes hoje fazemos, né? O, o profissional, a pessoa que faz faculdade, o ensino, ele busca uma autonomia. Na realidade, nós precisamos recuperar que essa autonomia não existe se não existir o outro, tá? Nós estamos a serviço de. Em 1524, Lutero, então, percebendo de que muitas das ideias dele de 1519, 20 não foram bem aceitas, né? Ele escreveu uma carta aos conselhos de todas as cidades da Alemanha para que criem e mantenham escolas cristãs. Lutero argumenta em favor dos estudos clássicos com vistas à formação de lideranças para a igreja e para o Estado. Observe de novo, você vai formar, né, com um certo propósito, se você quiser. A obra tem esse slogan, tá? Increpando a omissão de bispos e príncipes, encarece a criação de escolas latinas aos governantes das cidades mais progressistas e sensíveis à reforma. Em 25, né, o rei da Dinamarca, que pegou essa carta e levou ela a sério, ele pede um conselho para Lutero o que fazer com as antigas estruturas que pertenciam às ordens monacais, né, nas ordens de monges. Né? E Lutero sugere, olha, transforme em escolas, tá? Faça uma educação pública, né? É isso que Lutero estimulou, né? E assim por diante, né? Então, Lutero tem aqui, de novo, uma ideia de que a educação ela precisa ir ao encontro de todos, tá? Então, essa perspectiva Lutero tem. Né? Obviamente que Lutero não é um projeto de pedagogia, né? Lutero simplesmente está ecoando o que já vinha sendo feito, tá? Mas o objetivo é uma relação, é ético, é relacional, é social. Isso está muito claro, não só em Lutero, como no Melanchthon, em todos os humanistas, né, da época, né? Então, nesse sentido, Lutero é um humanista, né? Nesse mesmo período, Lutero está conversando, trocando ideias com o Erasmo de Rotterdam, até que em 1525 Lutero que corta a relação com Erasmo, né? E diz que não, a proposta dele não é a mesma de Erasmo. Erasmo é um autônomo, né? Busca uma autonomia na formação. Ele é um grande humanista, Erasmo é um grande detector de conhecimento, né? Usa muito o pensamento grego, tá? Aliás, Lutero vai usar inclusive a edição grega do Novo Testamento de Erasmo. Só que em 1525, no De Servo e Arbitrio, Lutero mostra claramente qual é o objetivo dele. Não era criar seres individualizados ou individualistas. Tá? Lutero quer que as pessoas vivam na relação com Deus, criada a partir de Cristo, e também na relação com o próximo. Nesse sentido, a educação ela ajuda a formar o indivíduo ou caráter, se você quiser. Né? Em 1530, né, e aqui nós temos que lembrar, né, que Lutero está muito preocupado, ele produziu catecismos, né, em 1529 e 30, né, e tem uma prédica para que se mandem os filhos à escola, tá? É, isso não é novidade, certo? No quarto concílio de Latrão, lá no século XII, a igreja cristã já tinha decidido de que os pais, até os 7 anos, tinham responsabilidade pela responsabilização pelas crianças. Então, quando Lutero, no Catecismo, escreve que o pai ajude a ensinar o catecismo, Lutero também apela para que os pais mandem crianças à escola, tá? Ajudem os órgãos governamentais, os líderes públicos, né? Por quê? Porque Lutero percebe que nós devemos ter pessoas inteligentes para ajudar a administrar o mundo, tá? Lutero não fala muito sobre isso, tá? Você pode ler os textos, se você quiser, as obras estão aí, o volume 5 das obras de Lutero, a educação, mas Lutero quer então que as pessoas sejam treinadas para tarefas, né? E Lutero não propõe um método, uma forma. Melanchthon propõe, sim, Melanchthon recupera muita coisa bonita, né? Então, por exemplo, a organização do catecismo que se dá, que Lutero escreve em 1529, ela ecoa aquilo que Melanchthon percebeu em Paulo, né?
os chamados loci comunes, que é a primeira sistemática, a organização do pensamento. E Melanchthon nada mais faz do que segue o padrão de Paulo em Romanos. Paulo estabelece, né, à luz da retórica, né, clássica, uma organização do pensamento cristão, né? Obviamente que a ideia aqui não é que pais criam filhos individualistas ou individualizados, mas coloquem na vida das pessoas a palavra de Deus. Sempre lembrando que Lutero queria que o Espírito Santo fosse o grande mestre, o grande ensinador, e não o professor. Por isso, o professor deveria manusear a palavra de tal forma que o Espírito Santo fizesse sua obra própria no indivíduo. Isso a gente vê claramente no Catecismo de Lutero, ou nos sermões, ou nas aulas de Lutero. Tá? Então, não há uma filosofia de educação, não existe uma paideia. Lutero simplesmente deixa Deus ser Deus, né? Então, nós não temos uma teoria cristã de educação. Não dá para ver isso, Lutero, tá? Então, se existe algo, né, Lutero não prescreve nada. Até o número de edições do catecismo, né? Alguns contam 59 edições em 2, 3 anos, né? Lutero não queria formar um manual, né? Como nós vamos ver depois, por exemplo, com o pensamento puritano, né? O Comenius, né? Que já é puritano, calvinista, já tem uma ênfase, né, no pietismo, né? O Comênius é protestante e ele vai criar didática magna para ensinar um povo inteiro a mesma coisa. Nós não vemos em Lutero, né? Então, Lutero é muito mais, digamos assim, alguém que está testando o melhor para poder ajudar as pessoas, tá? Então não existe uma filosofia luterana, uma filosofia de Lutero, né? Lutero é um exímio professor, né? Inclusive ele encerra sua vida profissional como reitor da Universidade de Wittenberg. É ele que preside as bancas de doutorado na universidade, né? A universidade tinha doutorado, formando pastores e formando outros profissionais que a universidade fazia, né? Ele é o que subscreve, né? Ele tá isso, né? Volta e meia a gente vê é, teses e bancas onde Lutero participa, né? Tentando estimular isso, tá? Existe se você quer saber como Lutero dava aula, né, tem muitos escritos, né, mas eu chamo a atenção aqui ao comentário a Tito, tá? Ele foi escrito em 1527 na universidade, ele é fruto das aulas, da metodologia de Lutero, da forma de Lutero deixar o texto bíblico falar, né? A autoridade é do texto bíblico, né? Então, se você quer ver uma aula de Lutero, leia o comentário a Tito, que está no volume 10. Esse comentário ele foi escrito e Lutero viu nas palavras de Paulo a Tito um estímulo para manter viva a esperança na vida das pessoas que estavam em Wittenberg, que não tinham abandonado Wittenberg. Alguns calculam que apenas 10% da população, e também incluídos os alunos e professores da universidade, permaneceram durante a peste, uma das ramificações da peste negra, né, em 1527. A maioria dos alunos e moradores da cidade, professores, se deslocam para Jena e Lutero permanece, né? Então é interessante dar uma olhada nesse volume, se você tem acesso a ele, e perceber como Lutero então dá uma aula em cima do texto, tá? Lembrando que sempre Lutero, né, se esmerou desde que ele volta do Wartburg em 1522 até o fim da vida dele em traduzir o texto bíblico para a vida das pessoas, né? Ele se esmerou nesse sentido. E esse é um dos mais exercícios que tem, né? Então a carta a Tito, juntamente com Gálatas e também com o comentário a Gênesis, formam, digamos assim, um belo exercício eh, retórico, né? Organização do pensamento, né? Então não é tanto pedagógico no sentido de criar uma autonomia, mas é muito mais para criar uma dependência da ação de Deus e fazer com que essa dependência, né, Cristo como dádiva e Cristo como exemplo, se transformem numa relação humana existencial muito carregada e muito própria, tá? Eu agora trago para vocês, para concluir o vídeo, um testemunho, né, um dos últimos textos de Lutero, escritos nos artigos de Smalcald, tá, que está no livro de Concórdia, onde Lutero, então, percebeu de que as instituições de ensino medieval, elas precisariam passar por uma avaliação. E Lutero, então, escreve na segunda parte dos artigos Malcalde sobre os capítulos e mosteiros,
fundados antigamente com boas intenções, com a finalidade de formar homens letrados e mulheres decentes, de novo devem ser empregados para tal fim, para que se possa ter pastores, pregadores e outros servidores da igreja, também pessoas necessárias para o governo secular em cidades e estados, como ainda moças bem educadas para serem mães de família e donas de casa, etc. Aqui Lutero, então, tem uma avaliação crítica, ele está levando isso aqui para um concílio, onde ele está propondo que as ordens que serviam para preparar os cidadãos deveriam voltar a essa perspectiva, né? E não transformar os monges em pessoas autossuficientes e também melhores do que os cidadãos normais, tá? Então, essa crítica que Lutero faz, né? E ela parte, por exemplo, de um viés, né, de que os monges e as freiras, né, os conventos e os mosteiros, eles serviam para substituir a vida diária, né? Então Lutero queria que as pessoas diariamente voltassem a viver a presença de Deus também nas relações humanas, né? Então por isso essa crítica aqui na segunda parte, onde essas estruturas elas substituíam Cristo, tá? Então você se afasta da realidade e se torna num padrão buscar o céu. E ele vai adiante. Seus capítulos e mosteiros não querem servir a este fim, então é melhor que sejam abandonados ou demolidos, pois assim se evita que com seu culto blasfemo inventado por pessoas sejam considerados coisa melhor do que o Estado cristão comum e os ofícios e as vocações instituídos por Deus. Lutero é muito enfático, né? Lutero quer manter a autoridade bíblica acima de qualquer suspeita, né? Por isso, se não funciona para isso, então deixa de existir. É o que acontece muito, né? É, onde o luteranismo vai influenciar o pensamento não só de Lutero, de Wittenberg, né? Então, porque tudo isso também é contrário ao primeiro e principal artigo da redenção em Jesus Cristo. Então, ali a coisa está em destaque, né? Além disso, também não são ordenados, são desnecessários e sem utilidade, além de causarem esforços perigosos e inúteis, né? Então, ele cita os profetas que dizem que o que se faz nos conventos e mosteiros, nas escolas medievais, é esforço inútil, né? Lembro aqui que depois da queda de Wittenberg, após a morte de Lutero, em 1547, Wittenberg volta a ser católica, né, por Carlos V, e os luteranos não podem ter escolas mais, né, para formar, né? Então, como os luteranos perderam a guerra de Smalcald, como é que se dá a educação? O colega de Lutero, Amstorff, né, um gnésio luterano, ele vai estimular que os pais expliquem, né, deem aula em casa para as crianças, explicando o sermão, que seria o conteúdo teológico, já que não poderia mais se ter escolas luteranas a partir de 1550 e 60, tá? Então aqui a gente vê novamente que a proposta de Lutero não é uma pedagogia continuada, né? Então muito do que nós fazemos hoje tem a ver muito mais com a água que desceu o rio do que com a fonte em si, tá? Nós temos muitas práticas, né, que não tem não tem um ponto de contato com o Lutero, tá? Eu destaco aqui então as obras que eu citei, tá? Você pode ler os artigos de Balcal no livro de Concórdia, você pode pegar os assuntos da educação no volume 5 e também o comentário a Tito no volume 10 das obras selecionadas, né? Eu espero que tenha estimulado você a pensar no assunto e deixo com você a ideia de responder se existe uma pedagogia em Lutero ou de Lutero, tá? Então, reflita um pouquinho sobre isso e procure uma resposta apropriada, né, até onde Lutero é um filho do seu tempo, humanista, né, usando as ferramentas humanistas, até onde ele muda alguma coisa, se é que de fato muda, se isso ocorre mais com Melanchthon do que com Lutero, tá? Aliás, a palavra reforma, diz Lutero, é só a reforma do currículo, né, que Melanchthon fez. Né? Melanchthon é o pai da criança, tá? Coloco aqui meu contato, né, se você tiver disposição em querer conversar, estou à disposição e quero ajudar você nessa caminhada. Você assistiu mais um vídeo, então, da série A Vida Cristã segundo Martinho Lutero. Eu espero ter estimulado você a olhar para as obras de Lutero e a pensar ou a buscar atualizar o pensamento dele para o século XXI. Que Jesus acompanhe a sua vida e até qualquer momento.